Va- Vamos começar, então, a nossa reunião. Aqueles que desejarem participar mais ativamente, convido-os a ligarem também o seu vídeo. Se desejarem permanecer como está, tudo bem. Então, continuamos com o estudo desse maravilhoso texto, o Evangelho de Tomé, que tem tanto estímulo, tanta orientação profunda, que quando nós nos voltamos para esse texto com o coração aberto, começamos a ver tesouro atrás de tesouro. E vamos, então, continuar. Nós paramos no Loion 22, vamos agora para o 23. Vocês vão notar que, ao longo desse nosso texto, todos os Loion começam com Jesus disse. Isso aí é muito importante para a gente ter claramente em vista que o Evangelho de Tomé é um evangelho voltado para os ensinamentos de Jesus. Não fala nada sobre a vida dele, o que ele fez, veio fazer, não, os ensinamentos dele. Essa é a ênfase, e é isso que nós nos maravilhamos à medida em que somos capazes de sorver um pouco mais do ensinamento que o mestre tem para nos apresentar por intermédio desse grande ser conhecido como Tomé. Então, continuando. Loion 23. Jesus disse: escolherei dentre vós entre 1000 e 2 entre 10.000. E eles permanecerão como um só. Vejam só, parece que Jesus era dado a privilégios e escolher entre 1000, 2 entre 2000. Que negócio é esse? Que favoritismo é esse? Não, não, não. Aqui está sendo indicado que o mestre escolhe como seus discípulos próximos, para os quais ele vai passar o ensinamento oculto, o ensinamento que leva ao despertar do Cristo interior, da luz interior, a propiciar a iluminação. Então, Jesus, como mestre, ele estava escolhendo aqueles que estavam capacitados naquela encarnação para dar aquele passo de gigante que nos coloca no caminho acelerado que vai nos levar às iniciações e, finalmente, ao objetivo último de voltarmos à casa paterna, sermos empoderados como total consciência de quem nós somos. E quem nós somos? O Filho de Deus. Então, o Filho pródigo, o Filho de Deus, que é cada um de nós, ainda nesse estágio da evolução da humanidade, ainda não despertou para a plenitude de seu ser. Veja só, botando um parêntese aqui, nós aprendemos
na sabedoria das idades, naquela sabedoria que é referida como sendo a sabedoria divina, teosofia. Essa sabedoria nos ensina que a humanidade como um todo está no meio da etapa evolutiva. Já desceu, já chegou ao ponto mais denso da manifestação da humanidade e agora estamos começando a evoluir, entrar em etapas cada vez mais espiritualizadas. É dito que o ser humano está na quinta raça raiz e na quinta sub-raça da raça raiz. Então, agora temos ainda a sexta sub-raça, a sétima sub-raça da quinta raça raiz, e depois mais duas raças raízes, cada uma com 7 sub-raças. Então, a humanidade ainda tem um longo caminho pela frente para alcançar aquele nível do mestre de sabedoria, que é aquele que consegue manifestar a plenitude de Cristo em si. Todos nós somos Cristo em nossa natureza última, mas ainda não despertamos, não manifestamos a plenitude de Cristo em nós. Então, voltando ao texto, Jesus diz que vai escolher com muita cautela um entre mil, um entre muitos, dois entre muitos e muitos. Então, é uma escolha muito delicada, muito responsável, porque o caminho acelerado vai empoderar as pessoas a usarem os poderes ocultos da natureza e no homem. Esses poderes ocultos dão, como diz o termo, grandes poderes. Poder de materializar, desmaterializar. Vocês já imaginaram se tivessem o poder de desmaterializar uma coisa, uma pessoa, e num determinado momento de estresse, que ocorre uma vez em cada 10 anos, né? Então, grande estresse, meu Deus do céu, aquele camarada, o que ele está fazendo? E aí, poder de desmaterializar, eu vou mandar ele para China. Então, pum, desmaterializa e manda ele para lá. Você vê, esse poder requer que a pessoa tenha conseguido controlar todas as suas emoções, mas controlar nas situações difíceis. Aqui, no nosso grupo maravilhoso, em que tudo está bem, nós não temos nenhum problema para controlar as nossas emoções. Mas, quando a gente está e a gente seguidamente se confronta com isso, com situações de estresse, a gente precisa ter um total autocontrole da nossa totalidade, das nossas emoções, para que a gente não venha a usar indevidamente poderes que transcendem a imaginação que a gente possa ter agora. Então, não é elitismo Jesus entre centenas, milhares de pessoas escolher uns poucos, mas isso é sabedoria para não colocar aqueles que são escolhidos para trilhar o caminho acelerado não venham a tropeçar, não venham a causar
males para si mesmo, porque tudo aquilo que a gente faz para os outros, na verdade, pela lei de causa e efeito, nós estamos fazendo para nós mesmos. Então, Jesus demonstra com isso que ele é um mestre de sabedoria que é responsável, não vai colocar faca de ponta nas mãos de criancinhas, e nós todos somos criancinhas espirituais. Então, o mestre não coloca um instrumento que pode causar grandes danos aos outros, porque isso retorna para nós pela lei de causa e efeito. Então, muitos são chamados, mas poucos estão capacitados a serem escolhidos. Não podemos nos esquecer que todos, absolutamente todos, nós somos expressões do Filho unigênito de Deus, o Cristo. Mas, como filhos pródigos que ainda estão trilhando a estrada da vida, a escola da vida, em que, por nossas experiências de vida, vamos aprender a distinguir aquilo que é bom do que não é bom. O que é o bom? É tudo aquilo que traz benefícios para a família humana. Se traz benefícios só para mim, então isso é sinal de egoísmo. Não é bom. E, então, a última parte desse Logio escolherei entre vós um entre 1000 e dois entre 10.000, e eles permanecerão como um só. A pessoa que lê sem interpretar, mas como vai escolher uns poucos e eles vão permanecer como um só? O discípulo que está no caminho acelerado, ele está aprendendo a expandir a sua consciência para alcançar o objetivo último de todos nós, que é a vivência do reino de Deus. O que é essa vivência do reino de Deus? É expandir a consciência, ainda que momentaneamente, para aquele estágio em que vamos alcançar, ao fim de nossa jornada de aprendizado, de que nós todos somos um. Nós todos somos expressões desse um Filho de Deus, o unigênito, significa o único que foi gerado. Então, nós todos somos aspectos do Cristo. Cristo é como um brilhante que tem milhares de facetazinhas. Essas facetazinhas vão refletindo a luz do mundo, a luz da fonte. Então, é isso que nós temos que alcançar, a vivência, a experiência de sermos todos um. Eu e o Pai somos uns com todos os seres. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta a respeito desse Logio? Raul, Sim, pois não, Simone. eu estou com um pouco de dúvida. Eu queria saber se esse chamado vem de dentro do nosso ser superior ou vem da inteligência criadora? No fundo, vem de dentro de nós. Ainda que, como nós todos fazemos parte da grande família humana,
E nós, em nosso atual estado evolutivo, nós precisamos de um pouquinho de ajuda. Eu preciso de muita ajuda em TI. Outros precisam de ajuda em TU, o TU. Então, todos nós precisamos de alguma ajuda. Principalmente no caminho espiritual, nós precisamos da ajuda do Mestre. É por isso, então, que o chamado último, verdadeiro, autêntico, é interior. Só que esse chamado está reverberando na eternidade desde o princípio. No princípio era o Verbo. Então, já estava chamando a todos os filhos de Deus que vieram para a terra distante para voltar para a casa do Pai. Só que esse chamado que está reverberando desde a eternidade, ouvimos. E não existe aparelho auditivo fácil, como eu ponho no meu ouvido e aí eu começo a ouvir. Não é assim. Esse chamado requer uma delicadeza na nossa maneira de responder ao mundo. São milhares de vozes que falam pelo um. Então, a gente, vamos simplificar, que o chamado último vem de dentro de nós, onde nós expressamos quem nós realmente somos. Porém, a nossa personalidade serve-se de muitos auxiliares da voz do Logos para falarem conosco de fora para dentro. Quantas e quantas vezes a gente vê um filme, lê um livro, ouve uma palestra e se sente tocado. O que significa isso? Que algo do exterior conseguiu estabelecer uma vibração que foi sentida pelo nosso verdadeiro ser, pelo Cristo em nós. Então, o chamado último é interior, mas ele perdura por todo sempre. É por isso que é tão importante nós termos um instrutor exterior, nós pertencermos a algum grupo, a alguma sanga, algum, alguma entidade facilitadora do nosso aprendizado. Mais alguma pergunta? Continuamos? Ok. Seus discípulos disseram-lhe: mostra-nos o lugar onde vamos procurá-lo. Os discípulos falam uma linguagem como provavelmente nós falaríamos, uma linguagem do nosso dia a dia. Mas Jesus sempre responde de uma maneira intrigante. Mas, meu Deus do céu, será que eles falavam línguas diferentes? Não. Jesus procura falar de uma maneira que venha a estimular o ser interior. Então, Jesus então responde. Ele disse-lhes: aquele que tem ouvidos, ouça. A luz no interior do homem de luz, e ele ilumina o mundo inteiro. Se ele não brilha, ele é escuridão. Então, você vê, os discípulos fazem uma pergunta e, aparentemente, o mestre diz uma coisa
que não está relacionada com a pergunta, aparentemente. Então, o mestre está sempre como que nos sacudindo, está procurando fazer com que a gente veja o mundo e interprete as coisas de uma maneira a nos levar para focar no interior e não nas palavras que representam coisas do mundo exterior. Por isso que ele diz: há luz no interior do homem de luz, e ele ilumina o mundo inteiro. Se ele não brilha, ele é escuridão. Então, o mestre está dizendo: vocês querem buscar o lugar onde eu estou? Voltem-se para o interior, para encontrar a sua luz interior. Em Gênesis, bem no iniciozinho do livro sagrado da tradição judaico-cristã, é dito: no princípio, Deus criou a luz. Muito bem. Einstein, o grande sábio do século passado, disse que todas as coisas são produtos da luz. E a gente arregala os olhos, meu Deus do céu, o, é, o físico mais famoso dos tempos modernos disse que todas as coisas são produtos da luz. Então, a luz num homem de luz. Vamos nos tornar seres de luz para encontrar o lugar onde o mestre se encontra, para que possamos acompanhá-los na jornada desse mundo. Então, o ser humano superior é um iluminado. Portanto, Jesus já estava e agora está ainda mais na luz. Os discípulos do Mestre precisam encontrar a luz. Mas onde é que está a luz? Não vamos ficar iludidos que a luz se encontra exclusivamente no Mestre, fora de nós. Certamente o nosso mestre é um ser de luz, mas a luz se encontra no interior de todos nós. Então, Jesus, na sua resposta, nos direciona para buscar a nossa luz interior e fazê-la vibrar, fazê-la iluminar o mundo. Será que a nossa luz interior brilha suficientemente para que as pessoas com as quais nós estamos interagindo sintam, não vamos falar ver, sintam que nós somos seres de luz? Nós temos a ideia, nós somos muito precisos em nossa linguagem. Quando a gente fala em luz, a gente olha para cima e tem uma luz forte aqui em cima de mim, tem luz aqui, tem luz ali, mas lá na rua está tudo escuro, não tem luz. Não. Tudo é feito de luz. Será que a nossa luz está iluminando? Está iluminando a nós e aos outros eus, que são a continuação de nós mesmos. A nossa missão neste mundo é fazer vibrar a nossa luz interior, para nos tornarmos, então, portadores da luz. Nós já notamos, todos nós já tivemos a experiência
que em momentos especiais de nossa vida, nós conseguimos ser portadores da luz para outras pessoas. As pessoas sentem-se bem na nossa companhia, sentem que estão mais integradas. Somos todos um. Então, quanto mais nós conseguirmos fazer vibrar a nossa luz interior, mais perto nós estaremos da fonte e do mestre. Porque, lembrem-se, tudo esse Loídion começou com os discípulos querendo saber onde é que vão encontrar o mestre, né? E o mestre os remete à questão da luz. Então, não tenha a menor dúvida que o objetivo de nossa vida é despertarmos para a realidade de que nós somos seres de luz e fazermos a nossa luz brilhar no mundo. A gente poderia dizer que uma prática preliminar, facilitadora para essa busca, para esse trabalho de fazer a nossa luz brilhar, é entrarmos e nos mantermos numa sintonia superior que a gente poderia fazer começando todos os dias, durante o nosso processo meditativo, de manhã, de preferência, repetir o mantra. É um mantra que eu vou mencionar agora, e depois, ao longo do dia, quantas vezes nós nos lembrarmos. É bem provável que a gente não vai se lembrar muito, mas isso para começar. Então, que brilhe a luz, que reine a paz, que o amor envolva todos os seres, trazendo harmonia e a verdadeira alegria para nossas vidas. Há 2000 anos atrás, Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Nós podemos entender essa frase de Jesus que se encontra nos evangelhos canônicos de duas maneiras. Da forma literal como foi dita, e Jesus é a luz do mundo, e quem o seguir não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Agora, uma forma mais esotérica de entender aquela frase do Evangelho canônico é: eu sou Que negócio é esse? Eu sou Está usando o verbo errado, Raul. Não. Eu sou era o termo que os judeus usavam e ainda usam para referir-se à deidade suprema, a Deus, sem ir contra o mandamento de não usar o seu santo nome em vão. Então, os judeus usavam vários eufemismos para não usar a palavra Deus. E o eufemismo mais avançado dos cabalistas é eu sou. Por quê? Quando nós, no nosso dia a dia, dizemos eu sou brasileiro, eu sou russo, eu sou chinês, eu sou curitibano, eu sou barriga verde, e aí vai. Bom, nós estamos pulverizando essa seidade, mas quando nós nos lembramos que o verdadeiro ser em nós é divino, então eu sou representa o divino no tudo, em todos nós. Portanto, essa frase, eu sou,
é a luz do mundo. O divino em mim é a luz do mundo. Então isso responde também à pergunta dos discípulos: onde estás, mestre, para que possamos encontrá-lo? Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Continuamos, então? Loian 25. Jesus disse: ama teu irmão como a tua alma. Cuida dele como da pupila de teus olhos. É lógico que todos nós sabemos como é importante nós cuidarmos da saúde dos nossos olhos, da integridade física dos nossos olhos. Vejam só, a sabedoria da mãe natureza. Os nossos sentidos estão muito menos protegidos do que o nosso sentido da visão. Vejam só, os olhos estão dentro de uma cavidade, a testa protege um pouco, as sobrancelhas protegem também, os olhos são protegidos pela mãe natureza, mas nós sabemos que quando vamos para um sol muito forte, é bom a gente colocar óculos escuros, em certas situações, proteção dos olhos. Os médicos agora nos hospitais, lidando com essa pandemia, sabem que tem que proteger também seus olhos. Então, nós temos que cuidar dos nossos olhos com grande afinco, com grande responsabilidade. Mas o nosso instrutor diz: ama teu irmão como a tua alma, cuida dele como da pupila de teus olhos. É amar de verdade e cuidar como nós cuidamos dos nossos olhos. Parece que é pedir muita coisa. Mas quando nós ouvimos isso com a nossa atitude de pessoas deste mundo, a gente, puxa, mas o nosso mestre exagerava um pouquinho. Mas quando a gente ouve como discípulos do mestre, entendendo que o mestre está nos remetendo a um estado de consciência que nós vamos entender que o nosso irmão é uma extensão de nós mesmos. Nós temos que cuidar dele de forma delicada, de forma amorosa. Vamos nos lembrar que amar a Deus, em Deus, e Deus em nós, é uma experiência mística. E nós temos um tanto de dificuldade de vivenciarmos o misticismo. Porém, amar o próximo, nele mesmo, o próximo como tu, né, é uma experiência ética. Então, a ética mais avançada é a ética da moralidade, é a ética do divino. Nós temos que aprender, e estamos aprendendo, a amar o próximo como a nós mesmos. Isso aí a gente já ouviu milhares de vezes ao longo dessa vida
e como nós tivemos alguns milhares de existências passadas, isso aí já foi repetido incansavelmente. Porém, entra por um ouvido, sai pelo outro. Que bonito! Nossa, sim, eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas é difícil, porque olha o Joãozinho, a Mariazinha, não sei o que, papá. Aí a gente tem toda uma série de exemplos que esses é impossível eu amá-los como a mim mesmo. E isso faz parte, então, do nosso aprendizado neste mundo, que quando nós alcançarmos o estágio de verdadeiros discípulos de Jesus, nós vamos começar a ter aquelas experiências de transcender a visão dos nossos olhos físicos, que veem a personalidade das pessoas ao nosso redor, mas não conseguem ver a luz interior, o Deus interior, o Cristo interior que está em todas as pessoas, mesmo naqueles que, socialmente falando, nos desagradam. Então, nós entendemos que o aprendizado na escola da vida, daquela lição fundamental que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Deus está em toda parte, inclusive nos meus irmãos. Consequentemente, para amar a Deus, eu vou ter que aprender a amar meu próximo também. Os discípulos avançados de Jesus ouviam dois termos em grego que eram repetidos sempre, sempre. Agape, que é amor, e gnosis, que é conhecimento, conhecimento profundo. Então, a gnose e o agape e o amor sempre caminham juntos, fazem parte da totalidade do diamante bruto que é a natureza divina de cada um de nós. Enquanto nós não aprendermos a fazer a nossa luz brilhar, nós não vamos nos perceber que essa luz que traz conhecimento traz também o amor. E amor, conhecimento, paz, harmonia e alegria estão todos juntos, fazem parte do divino, o divino em nós e o divino no todo, inclusive em todos os seres. E como os discípulos perguntaram para Jesus, né, desculpe, que Jesus estava dizendo que devia amar ao próximo como a pupila dos nossos olhos, nós vamos aprender que é só por meio da doação total de si mesmo, doação total de si mesmo, que é possível a gente tocar o fundo do nosso ser. Porque vamos imaginar, hipoteticamente, que Cristo, o ser de luz, está brilhando em nosso coração. Então, para que a gente consiga acessar o Cristo em nós, nós só vamos conseguir acessar Cristo em nós por uma vibração.
Não é, a gente não consegue abrir a caixa torácica para ver no coração aonde que está escondido Cristo em nós. Não, não é assim. É, é quando a gente consegue expressar aquilo que é mais divino em nós, a gente começa a se dar conta, a sentir o divino no nosso ser. O que é a expressão mais direta do divino em nossa vida? O amor, a doação amorosa às pessoas. Então, é só quando a gente consegue alcançar o fundo do nosso ser, com um verdadeiro amor altruísta que não pede nada para si de volta, não é aquele amor romântico. Ah, eu te amo se você me amar. Se você fizer o que eu gosto, eu farei o que você gosta. Não, não é isso. É um amor doação altruísta sem pedir nada em troca. Então, quando a gente consegue sentir esse amor doação, nós entramos no âmago do nosso ser, que é luz. E aí nós vamos saber que é possível ser luz, ser amor e ser paz. Alguma observação, sugestão, pergunta? Raul, Raul, não, deixa o Douglas. Fala, Douglas. no, the ladies first. Veio hoje, tá com tudo. Foi, não, Simone. Então, essa parte de cuida dele como a pupila do teu olho, eu entendi que a gente, enxergando a luz na outra pessoa, a gente começa a entender o que nós somos. Também, também. Não é a única coisa. Nós sabemos que as pessoas que estão ao nosso redor, todos aqueles que a sabedoria divina colocou em nosso caminho, servem como espelhos para nós. Espelhos da totalidade da nossa expressão. Veja só, não é do nosso ser, da nossa expressão no mundo. Então, seguidamente, a gente vê nos outros esse defeito, aquele defeito, e a gente só consegue ver aquilo que nós temos uma certa experiência, já experienciamos aquilo. A gente seguidamente vê defeitos nos outros e só muito mais adiante se dá conta que a gente vê tão claramente o defeito, esse defeito no outro, porque nós conhecemos esse defeito em nós, mas não queremos aceitar, não damos o braço a torcer, que nós temos aquele defeito e a gente projeta no outro. Então, o outro, em geral, é uma grande dádiva divina para que a gente conheça a nós mesmos. Posso passar a palavra para o Douglas? Esse gentleman, posso passar a palavra para o gentleman? Só completando, então, Raul, o seu raciocínio. Então, assim, quando a gente encontra os defeitos na outra pessoa, provavelmente são os nossos próprios defeitos. Mas quando a gente encontra a luz na pessoa, é a nossa própria luz. Não quer dizer que esteja na mesma intensidade, tanto o positivo como o negativo, né?
É bem provável que uma pessoa tão dedicada à vida espiritual como você, um outro pequenino defeito que precisa ser cuidado. E você vê esse defeito nos outros, apesar da magnitude com que você vê no outro, não significa que você tenha essa mesma magnitude, mas é a indicação do tipo de qualidade. Eu estou falando qualidade, que quer dizer tanto o positivo como o negativo. Seguidamente, a gente fica muito tocado, emocionado com certas atitudes generosas de certas pessoas, e a gente só fica tocado pela generosidade dos outros quando nós temos uma natureza generosa, mas que talvez, por certas circunstâncias, não tem se expressado devidamente. Então, a gente vê a atitude generosa de tais pessoas que estão cuidando daqueles que estão passando grande necessidade na pandemia. A gente fica muito tocado. Quem sabe a gente gostaria de fazer a mesma coisa, a gente sente a mesma coisa, mas por uma circunstância ou outra não está fazendo, mas gostaria de fazer. Então, o outro é um espelho tanto do positivo como do negativo na nossa vida, mas não necessariamente na mesma intensidade. Gentlemen. Raul, eu tenho você acabou de citar uma coisa que Tomé está nos ensinando, a manter um contato com Deus, ou com Cristo, melhor dizendo, a qual ele estava se referindo era Cristo. E você falou que, às vezes, a gente tem que exercitar o amor dentro de si, tá? Para que a gente possa ter um contato com o Cristo e, ao mesmo tempo, com Deus, vamos dizer assim. Às vezes, a gente é egoísta nesse sentido de querer fazer alguma coisa, mesmo que essa coisa seja uma coisa positiva, tá? Ela não deixa de ser egoísta, mas é uma coisa positiva, tá? A minha pergunta é o seguinte: existe alguma escadinha, vamos dizer assim, nesse aprendizado para que a gente possa exercitar mais o amor dentro de si, mesmo querendo ajudar o próximo? Não sei se eu fui claro. Douglas, você gostaria de saber se existe uma escadinha, se existe um caminho, Sim, primeiro é esse, segundo é esse, terceiro é sim, aquele. sim, sim. Douglas, eu entendo que a família humana, parece, se eu me lembro corretamente, que em A Doutrina Secreta é dito que existe algo como 60 bilhões de almas em nosso planeta. 60 bilhões de almas, 7 bilhões de pessoas encarnadas, ou seja, o ser humano que está aqui no nosso planeta encarnado passa 9 vezes mais tempo do outro lado do que aqui. Então, existe uma imensa diversidade de manifestações do ser humano. E é dito que existem 7 temperamentos,
que existem diferentes níveis de manifestação. Então, nós sabemos também que Deus, ao contrário do ser humano, não cria clones. Mesmo os gêmeos univitelinos, gêmeos supostamente idênticos, a mãe sabe a diferença de um do outro, porque ela está mais perto, é mais observadora. Então, Deus, a manifestação, a fonte de tudo o que existe, criou essa imensa diversidade para expressar o divino sob todos os ângulos, em todas as condições, em todos os caminhos, as formas de apresentação possíveis. Então, existem nas diferentes tradições espirituais certas orientações do que vem primeiro, o segundo lugar, e assim por diante. Você vê, no budismo, é dito que, depois das 4 nobres verdades, Siddhartha Gautama ensinou o nobre caminho óctuplo. E no caminho óctuplo que deveríamos praticar as virtudes até a sua perfeição. E aí vai. Então, existem muitas orientações, no entanto, cada um de nós vai ser tocado por um caminho ou outro. Eu realmente tenho total convicção que os grandes instrutores deram orientações que têm 1, 2, 3 e assim por diante, porque há uma sequência facilitadora. Porém, cada um de nós, todos os que estão aqui, tem um calcanharzinho de Aquiles, uma dificuldade maior do que as outras. Então, o caminho espiritual para aquela pessoa provavelmente vai demandar que ele cuide, em primeiro lugar, daquela sua grande fraqueza, porque a sua grande fraqueza vai afetar os outros aspectos da sua vida também. Então, é muito importante a gente pedir para o mestre orientação. Aí você vai dizer, aí como é que eu faço isso com Jesus? Ele está lá e eu estou aqui. Medite. Na meditação, a gente pode fazer perguntas, deve pedir orientação e a gente recebe respostas. Continuamos? Obrigado, Raul. Então, vamos continuar. 26. Continuando na linha de raciocínio que nós estávamos usando até agora. Jesus disse, tu vês o cisco no olho de teu irmão, mas não vês a trave em teu próprio olho. Quando retirares a trave do teu olho, então verás claramente para retirar o cisco do olho do teu irmão. Essa orientação de Jesus também está nos evangelhos sinóticos, indica o grau de importância que nós devemos diminuir a intensidade das nossas críticas. Nós somos muito experientes em ver o errado no outro, mas nós somos um pouquinho míopes em ver a trave nos nossos olhos. Então, muito importante a gente se dar conta de que a crítica aos outros
não traz benefícios para nós. Ao contrário, as críticas provavelmente trazem karma negativo para nós, porque aquilo que a gente faz para os outros, a gente vai receber da vida una. Então, quando a gente convive com alguém que é muito crítico, muito cri-cri, muito chato, pode ter certeza que nós tivemos esse tipo de comportamento, se não nessa vida, em vidas anteriores. Algumas pessoas, quando se dão conta da existência da reencarnação, aí passam a ser bem suaves em suas autocríticas, dizendo, não, mas eu não fiz isso nessa vida, só pode ter sido há muitas vidas atrás, quando eu ainda era uma alma primitiva. Pode ser, mas nós temos o ego em nós, tem um instinto de sobrevivência tão forte que sempre está dizendo isso é injusto comigo agora. Mas, se é agora de verdade, que a gente não merece aquilo que está acontecendo conosco agora, a menos que a gente tenha uma crença total na lei do karma, nós vamos ter muita dificuldade para uma verdadeira vida espiritual, porque estaremos sempre questionando, mas que injustiça é essa que está acontecendo comigo? E aprender aquilo que o nosso instrutor diz, não ficar reparando tanto o ciscozinho no olho do outro, mas olhar a trave que está no nosso, ou seja, o grande defeito que a gente consegue esconder de nós mesmos, mas talvez não dos outros. Então, se a gente quiser acelerar a nossa vida espiritual, nossa, mãe, a gente tem que fazer certas coisas tão difíceis. Uma dessas coisas difíceis, mas extremamente úteis, é agradecer as críticas que a gente recebe. Meus irmãos, eu estou projetando em vocês, mas eu acho que todos nós temos dificuldade de agradecer aqueles que nos criticam. Agradecer os instrumentos do karma, os espelhos que a natureza divina colocou em nossa vida, para que a gente possa se ver no outro. Então, esse ensinamento de Jesus é extremamente prático, ainda que um tanto doloroso para o nosso ego, aceitar que nós temos um certo grau daquilo que a gente não gosta que vê no outro. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Raul, Sim, senhora, dona Simone. Não estou ouvindo. Desligou o seu microfone. Eu não ouvi nada, Simone. nesses 4 elogios, mais ou menos falou basicamente sobre sintonia. Ou é a sintonia com o eu interior, a sintonia com o Criador, a sintonia com o melhor no outro, ou com o pior. Mas, basicamente, o conselho nos 4 foi de mudar de sintonia, não é, Raul? Isso mesmo, parabéns. É isso mesmo. É isso mesmo.
eu gostei muito de você falar sintonia, porque algo que a gente seguidamente se esquece é que tudo, absolutamente tudo no mundo é uma vibração. Então, existem vibrações sonoras, existem vibrações tão rápidas que a gente vê como luz, existem vibrações dissonantes, existem vibrações agradáveis, tudo é vibração. Então, nós precisamos aprender a nos sintonizar com todas as vibrações. Algumas delas vão ferir o nosso ego. O nosso ego não é o nosso verdadeiro ser. Aquilo que fere o nosso ego, a pessoa que não está no caminho espiritual vai dizer. Eu não vou traduzir esse, porque é muito feio o que a gente diz quando o ego é afetado, mas é uma é a sintonia espiritual de alguma coisa que a gente precisa se dar conta. O ego bloqueia, chama de inimigo, de chato, de isso, aquilo, aquele que está mostrando alguma coisa que a gente precisa aprender. Sintonia, sintonia, sintonia. Buscar a sintonia do alto e se dar conta que as sintonias dissonantes que a gente se apercebe são coisas que a gente precisa dar atenção para superar essas sintonias dissonantes. Raul, Pois não. essas sintonias dissonantes, né, são ruins de sentir, mas se a gente tiver maturidade de entender que aquilo também é um aprendizado, tanto a sintonia boa, mas a ruim também. Só que a gente acha ruim essas coisas, enxergar esse tipo de coisa na gente. Mas se você conseguir ter a maturidade de ver com clareza que daquilo também saiu um ensinamento, né? Aí você consegue aprender mesmo com, com aquilo dissonante que você enxergou, que você sentiu. Sim. Agora, veja só, você tem toda a razão, Simone. Só acrescentaria um pontinho. O que a gente sente como dissonante, desagradável, é desagradável para o ego, mas não é desagradável para a alma. Mas como o ego geralmente abafa a sintonia da alma, a gente sente mais a dissonância que o ego diz, mas que coisa horrível é isso? Enquanto que a suposta coisa horrível é algo que a gente deixou para trás, a gente se recusa a ver, recusa a aceitar e diz que é mentira e projeção, isso é todos aqueles mecanismos do ego para defender o ego, mas não para abrir, abaixar as defesas para que a gente possa mergulhar em consciência naquilo que a gente precisa aprender para que a luz em nós venha a brilhar e não a escuridão. Mais alguma observação ou continuamos? Continuamos. Nós vamos ver que ainda nas próximas logia, esse tema geral vai ser abordado de diferentes maneiras. Vamos continuar. Jesus disse, logia 27, se não jejuardes com relação ao mundo, não encontrareis o reino. Se não observardes
o sábado como um sábado, não vereis o Pai. Então, isso parece ensinamento típico de comportamento social apropriado para a sociedade judaica daquele tempo. Mas é muito mais profundo do que isso. O que é jejuar com relação ao mundo? Jejuar é abster-se de alimento. Mas, obviamente, Jesus não estava falando de uma refeição balanceada, proteínas, vitaminas, então estava falando de coisas materiais. Lembrem-se bem que os instrutores usam imagens da nossa vida corrente no mundo exterior da matéria, usa imagens para nos fazer abrir os olhos e entender coisas espirituais mais profundas. Então, jejuar é abster-se de alimento. Que tipo de alimento? São as coisas, as vibrações desse mundo, as coisas do mundo, não necessariamente do alimento que a gente coloca à mesa. Aí, algo que a Simone tinha mencionado, a importância do foco, a prioridade. Se nós estamos nesse mundo, é para nos lembrarmos sempre o ensinamento do apóstolo Paulo, estar no mundo sem ser do mundo. Então, nós precisamos, o nosso corpo precisa de alimentos, alimentos balanceados, de água, de exercício, disso, daquilo. Precisa de toda uma série de coisas materiais, mas esse não é o foco de nossa vida, não é a coisa mais importante. Nós temos que ser inteligentes, equilibrados com relação às coisas do mundo. Nós precisamos de um teto sobre nossas cabeças, mas a gente não precisa necessariamente de uma fazenda no interior, um bangalô na praia, um apartamento duplex no centro da cidade. A gente não precisa de exageros, nós precisamos daquilo que é essencial. Aí você vai, Raul, você está chovendo no molhado, mas nós não damos atenção às prioridades, ao equilíbrio. Será que todos nós somos equilibrados em todas as coisas do mundo, em todas as coisas de nossa vida? Eu sei, por exemplo, que eu sou um pouquinho desequilibrado com relação a livros. Vocês olham aqui atrás de mim e não, felizmente, não o foco aqui da minha lente não permite ver para cá, ver para lá. Então, eu estou cercado de livros por todos os lados. Então, é um desequilíbrio. Eu não li todos esses livros. Eu li um pouco mais da metade, se tudo isso. Então, eu tenho desequilíbrio. No meu caso, um bibliomaníaco, né? E eu ouso dizer, minhas irmãs, meus irmãos, que todos nós temos alguns desequilíbriozinhos. Então, o mestre está chamando a atenção de que o foco, a prioridade de nossa vida deve ser estabelecida de forma equilibrada, sábia. Precisamos comer para viver,
mas não viver para comer. Algumas passagens de livros da história romana, os banquetes que os romanos faziam de horas e horas, e que, de tempos em tempos, os atendentes vinham com uma bacia. Eu nem vou dizer o que é que eles faziam. Eles se preparavam para comer mais, esvaziavam aonde eles tinham comida para poder comer mais e mais e mais, hora após hora após hora. Coisas, a gente poderia dizer até mesmo nojentas. Então, exageros em tudo quanto é aspecto de nossa vida não vai nos ajudar na senda. Equilíbrio. Mas isso é fácil a gente ver os exageros físicos. Não é fácil superá-los, mas é fácil, pelo menos, constatar que eles existem. Mas o mais importante é a gente encontrar um foco construtivo. O, o grande instrutor Siddhartha Gautama deu um exemplo muito interessante de encontrar o equilíbrio. Um instrumento de som não pode ter as cordas muito frouxas, porque então não vai soar. Se as cordas forem extremamente esticadas, elas vão dar uma nota diferente e pode até estourar. Então, encontrar o sábio caminho do meio, o equilíbrio. Outra vez eu vou projetar em vocês aquilo que eu sei que existe em mim. A dificuldade de encontrar o equilíbrio em todas as coisas. Em todas as coisas. Em exercício, na comida, na leitura, no lazer, na atenção para com as outras pessoas, encontrar a nota certa, o equilíbrio em tudo, é uma das muitas dificuldades que nós temos na nossa vida diária, que repercute também na vida espiritual. Então, com relação a esse Lodian, observar o sábado devidamente. O sentido profundo de Shabbat é parar, descansar. Observar o sábado é parar a busca das coisas do mundo material para focar no espiritual. Então, Jesus dizendo para nós, temos que observar o sábado devidamente, encontrando equilíbrio, parar a busca excessiva das coisas do mundo exterior e voltar a atenção, pelo menos no sábado, para a vida interior. E, no fundo, o que o mestre está dizendo é que no sábado nós deveríamos, no dia do Senhor, depois, na tradição romana, soprar o dia do Senhor, domingo, domenicos. Então, no domingo, no dia do Senhor, nós deveríamos sintonizar com as coisas divinas, com o divino em nossa vida, com o divino em nós. Vocês gostariam de fazer alguma observação, pergunta?
Continuamos, então. Volume 28. Jesus disse: assumi meu lugar no mundo e revelei-me a eles na carne. Encontrei todos embriagados. Não encontrei nenhum sedento e minha alma ficou aflita pelos filhos dos homens, porque estão cegos em seus corações e não têm visão. Os vazios vieram ao mundo e vazios procuram deixar o mundo. Mas, no momento, estão embriagados. Quando superarem a embriaguez, então mudarão sua maneira de pensar. Lembrem-se sempre que Jesus usava linguagem que focava em coisas desse mundo para nos chamar a atenção de coisas espirituais. Quando ele diz que as pessoas estavam embriagadas, não é que elas estavam com meia dúzia, para não dizer uma dúzia de copos de pinga, que não havia naquele tempo, tá? Mas havia o vinho, haviam bebidas alcoólicas que alcoolizavam as pessoas. Mas ele não está se referindo à embriaguez do álcool. Ele estava se referindo à embriaguez das coisas que tiram o nosso foco da vida espiritual e colocam o foco na vida material. Nós estamos constantemente caindo nas armadilhas do ego e voltando a nossa atenção, o nosso interesse para as coisas externas. Os nossos 5 sentidos, a nossa mente concreta, tudo está focado para o mundo exterior. É muito difícil nós seguirmos uma vida espiritual com valores espirituais, com foco espiritual, porque os nossos sentidos nos chamam para o mundo exterior. Nossos condicionamentos, os nossos valores, as pessoas com as quais nós compartilhamos a vida, tudo isso nos chama para experiências materiais nesse mundo exterior. Então, a busca espiritual, a vida espiritual, requer muita determinação, muito foco. E o mestre dizendo que veio a esse mundo, né, assumiu o lugar dele com um corpo material para poder transmitir ensinamentos, experiências no mundo material que levassem gradativamente e de preferência de forma acelerada para a busca espiritual, mas encontra todo mundo dando as costas para a vida espiritual, embriagado com a vibração mundana. E ele se sente muito pesaroso, porque sabe que as pessoas vêm vazias para esse mundo e, da maneira como estão vivendo, vão sair vazias também desse mundo. É bem verdade que, ainda que seus poucos seguidores tenham respondido de forma positiva aos seus ensinamentos e aos seus exemplos, eles eram uma minoria.
eu vou aproveitar aqui e dizer uma historinha que provavelmente já disse para alguns dos que estão aqui. Por volta de 1947, Siddhartha Gautama se tornou muito famoso porque ele foi o inspirador da independência da Índia, aí já com a repartição Índia e Paquistão, e um, Siddhartha ou Gandhi? oh, meu Deus do céu, obrigado, meu querido Douglas, Gandhi, Gandhi. Gandhi, então, foi ele foi dar uma entrevista para um americano que aproveitou para alfinetar o Gandhi, dizendo: o senhor que conhece muito bem o hinduísmo e até mesmo o islamismo, o senhor poderia dizer, com toda a sua experiência, qual é a melhor religião do mundo? Aí Gandhi, que era um sábio, disse: o cristianismo. O cristianismo, sim, mas a pena é que existam tão poucos cristãos. Aí o americano: mas o senhor talvez não tenha sido informado que o maior número de religiosos do mundo são das religiões cristãs. Aí o Gandhi disse, porque ele era grande, e disse, então, que talvez o senhor não tenha entendido. Eu estou falando daqueles que são realmente cristãos. O cristão verdadeiro deveria seguir os ensinamentos de Jesus. Veja só o Sermão da Montanha, os 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7. Que maravilha! Mas os cristãos não seguem Jesus, falam sobre Jesus, mas não são cristãos. Então, aqui nós vemos, quem sabe, um paralelo. O mestre pregou para centenas, milhares de pessoas ao longo dos anos que ele esteve na Palestina. E seus discípulos espalharam a boa nova para muitos milhares, alguns milhões de pessoas em todo o mundo. Mas a grande maioria dos que se dizem cristãos são cristãos de crença sem prática, sem vivência dos ensinamentos do mestre. É isso que o mestre seguidamente chamava a atenção. Vocês ouvem palavras bonitas, concordam com elas, mas não vivem de acordo com elas. O povo, naquele tempo, como nos dias de hoje, não estava sedento das verdades eternas e da vida real do Espírito. E Jesus, um sábio compassivo, ficou aflito ao constatar que estavam cegos em seus corações, sem visão da realidade. Jesus, no entanto, como todos sabem, reconhece que no estado evolutivo atual, a humanidade é essencialmente materialista. E os homens estão embriagados com as ilusões do ego. Porém, chegará o momento quando vão
progressivamente superar essas ilusões da gratificação dos sentidos e mudarão a sua maneira de pensar, que levará a uma mudança na sua maneira de viver. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta? O nosso horário está chegando ao fim. Raul, Sim, senhor. é só uma observação. Como é difícil tirar o véu das pessoas, né? Por exemplo, pegamos como exemplo o nosso grupo aqui. Nós temos 21 pessoas online que estão ouvindo a sua palestra, tá? E numa sexta-feira à noite, né? Devíamos ter muito mais gente, com certeza, mas eu acho que até Buda falava disso e Jesus falava muito bem que as pessoas estão cercadas na sua visão com um véu que tampa o conhecimento, a sabedoria e o caminho, principalmente, né? E eu vejo que isso vai ainda demorar, eu acho que milênios para cada um estar num estágio mais ou menos parecido com a gente, sem querer pôr a gente acima do bem e do mal e sem querer pôr a gente acima de qualquer coisa, né? Então, pelo fato, eu acho que Gandhi foi muito, muito sábio nessas palavras e, ao mesmo tempo, ele contou isso em 1946, que você falou 46 ou 45, tá? Mas eu acho que de lá para cá não mudou nada. Eu acho que até diminuiu o número de cristãos, tá? Depois que ele contou essa passagem, né? E eu acho que com o passar do tempo, a tendência, eu acho que é diminuir cada vez mais, porque o ser humano, você conversa com pessoas que moram na Europa, Estados Unidos, qualquer parte do mundo, né? E elas não estão nem aí para religião, cristianismo. Você sabe muito bem disso, você morou nos Estados Unidos, né? E eu estou só fazendo essa observação, que cada um está num patamar, num nível, né, de sintonia, que cada vez mais tem gente ainda com véu e menos gente sem véu. É isso. Obrigado. Douglas, eu, eu sinto que você está falando com o seu coração o anseio que você tem para que mais e mais pessoas viessem a tirar proveito para a sua vida dos ensinamentos maravilhosos que Jesus nos legou. A tendência dos seguidores do cristianismo é dar uma ênfase muito grande para os dogmas da igreja. Não sei se vocês sabem que só existem 63 dogmas da igreja, né? Então, só 63 dogmas. Então, acham maravilhoso tudo aquilo que Jesus disse, concordam com praticamente tudo, mas aquilo é algo para se deixar num quadro, um terçozinho aqui, uma ida à igreja, ao templo, acolá, mas a vivência dos ensinamentos do Mestre, que levam aquilo que está muito na moda de dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aqueles que dizem isso, dizem as palavras de Jesus pela metade, porque essa passagem tem a ver com: se ouvirdes as minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esses ensinamentos sempre do Mestre, que eram meio velados, ele estava querendo dizer que aqueles que seguem, que ouvem as suas palavras e as praticam, vão seguir os ensinamentos abertos que fazem com que a pessoa entre numa sintonia de vida diferente que vai fazer com que a sua luz brilhe. Vocês sabiam que todos nós, na nossa essência última, somos luz, e a nossa luz interior brilha mais ou menos, e que os grandes guias da humanidade, os nossos irmãos mais velhos, veem a luzinha de cada um de nós. E para aqueles cuja luz está brilhando um pouco mais, e o mestre sabe da intensidade daquele brilho, da sinceridade daquela busca, ele vai fazer com que as pessoas se tornem seus discípulos de uma forma ou de outra, mesmo que não sejam com o títulozinho de cristão. Tá? E aí vão se tornar seus discípulos e vão aprender certas práticas que vão expandir a sua consciência e vão fazer com que eles venham a conhecer a verdade. Que verdade é essa? Que esse partido, que esse governo, que essa igreja esteja certa? Não. Vão sentir que o próximo é uma extensão de nós mesmos. Vão amar o próximo. Vão crescer, de forma crescente, vivenciar a unidade de toda a humanidade. E aí vão chegar àquele estado de consciência do reino. Entrar no reino não significa, como alguns interpretam, morrer, aí ser julgado como bonzinho e ser mandado para o céu para ouvir os anjos tocarem harpa. Não é nada disso. Vão conhecer a verdade da unidade, vão experimentar, vivenciar a unidade. E essa é a verdade que nos libertará, que somos todos um. Então, o processo de libertação do sofrimento, o uso desse tesouro que foi colocado à nossa disposição, os ensinamentos do mestre, e esse é um mestre. Existem outros mestres, existem outras linhas de instruções que levam ao mesmo resultado final, que é sempre a vivência da unidade, por meio dos instrumentos, principalmente do amor. Então, nós temos muito que aprender. E a coisa mais importante é que todos nós já fizemos a nossa luzinha brilhar, ela está sendo devidamente catalogada lá em cima, e os nossos orientadores estão fazendo com que a nossa vida seja, de uma forma ou de outra, orientada para que a gente tenha as oportunidades de continuar expandindo a nossa consciência até o dia feliz em que nós vamos ter uma visão de vida diferente e vamos ter a total convicção de que nós somos portadores da luz, que nós fazemos nossa luz brilhar e ajudar os outros a despertarem para essa verdade também.
Vocês gostariam de fazer alguma outra observação ou podemos encerrar essa nossa reunião nessa vibração tão bonita que eu sinto agora, e imagino que vocês estão sentindo também? Vamos então encerrar a nossa reunião, desejando que todos os seres sejam felizes e todos os seres vivam em paz. Namastê. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em vocês. Namastê. Boa noite, boa noite. Namastê.